Oi. Fala galera do Peixão News, tudo bem com vocês? O Internacional conseguiu penhorar na justiça uma parte do valor que o Santos receberá pela ida do atacante Yuri Alberto para o Zenit, da Rússia. A ação é por causa de uma diferença cambial no pagamento que o Peixe fazia ao Colorado nos últimos anos pela compra do centroavante Leandro Damião, concluída em 2013. O Peixe tem direito, por contrato, a 5% do valor total da negociação de Yuri. O Internacional vendeu o atacante ao clube russo por 25 milhões de euros, cerca de 149 milhões de reais. O Santos, então, tem direito a um valor próximo de 7,5 milhões de reais. Isso. O Internacional conseguiu que parte desse valor que iria ao Santos seja depositado em juízo. A informação da penhora foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo G. O Peixe ainda não recebeu oficialmente a decisão do bloqueio, mas a dívida por causa de Leandro Damião é de cerca de 4,5 milhões de reais. Em dezembro, o Internacional já havia conseguido penhorar 1,5 milhões de reais de outro valor recebido pelo Santos. O Peixe entende, então, que restam apenas 3 milhões de reais em aberto por causa da variação cambial nos pagamentos pela compra de Damião. O G apurou, porém, que a penhora pode chegar a cerca de 5 milhões de reais. A dívida de 4,5 milhões de reais existe por causa de um problema no pagamento das parcelas pela compra de Leandro Damião, não tem nenhuma relação com o acordo por Eduardo Sacha, que tem sido pago normalmente pelo Santos. O acerto inicial, em 2013, havia sido fechado com pagamentos em dólar. O Santos, porém, nos anos seguintes, pagou parcelas em real. O Internacional entendeu que foi prejudicado e que receberia mais se os valores fossem quitados na moeda americana. A justiça deu razão ao Colorado e gerou a dívida ao Peixe. Apesar da cobrança, a expectativa é que ocorra um acordo entre as partes. Há uma relação estreita entre Alessandro Barcelos, presidente do Inter, e Andrés Rueda, mandatário do Santos, que, por não ser o responsável pelo problema, originado em gestões antigas do clube, acaba tendo vantagem nas negociações. Além dos 5% previstos em contrato, o Santos ainda tem direito a 2,51% do valor total da ida de Yuri Alberto ao Zenit, por ser o clube responsável por revelar o atacante. Ao todo, o valor chegará a mais de 11 milhões de reais. A torcida do Santos está muito preocupada quanto ao futuro do time nessa temporada. Vários jogadores já saíram e poucas contratações foram feitas. Edu Dracena sabe que precisará trabalhar bastante no mercado para fortalecer o elenco, principalmente em carências que são visíveis para o técnico Fábio Carille. A ideia dos dirigentes é fechar 3 contratações ainda nesse mês de fevereiro: meia ofensivo, volante mais, marcador, e um lateral esquerdo. Dracena tem aval do presidente Andrés Rueda para fechar esses negócios, mas a limitação financeira do alvinegro praiano dificulta e muito as conversas com os empresários. Durante entrevista ao Santoscast, o diretor executivo de futebol santista comentou sobre o assunto e deu a entender que novidades devem aparecer muito em breve na Vila Belmiro. Título, e sim a união do elenco, um time entrosado. Mas, pô, às vezes não precisa. Não, precisa, a gente entende que precisa. Ninguém está aqui falando, não vai contratar. A gente vai contratar, a gente está aberto no mercado, a gente está analisando. Como eu falei, a gente não vai trazer quantidade, e sim qualidade. É isso. Né? Então, e a qualidade, às vezes, custa caro. Mas tem que ver se a gente consegue fazer isso. Como eu acho que o nossos processos é com responsabilidade, cara. A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Se a gente está falando que é responsabilidade, a gente não pode. Agora, é claro que o clube passou um ano, né, o ano passado, né, bem difícil, né, brigando para não cair, tanto no Campeonato Paulista como no Brasileiro. Mas o que eu vejo se todos nós tivermos remando para o mesmo lugar,
né? Vamos só para frente, não adianta eu remar para frente e o outro remando para trás, né? Tá naquela sinergia que eu falou, a gente não vai conseguir sair do lugar, a gente vai sempre sair. Agora, você trazer jogadores de repente consagrados, isso não quer dizer que você vai ganhar também. Não é garantia de nada também. É isso que a gente entende, é por isso que a gente está bem com os pés no chão, a gente entende sim que precisa, né? A gente está conversando sim com várias pessoas, né, empresários, para trazer jogador para cá, mas só que a gente sabe a dificuldade que é, porque muitos dos jogadores já estão empregados, já estão jogando, para você tirar ele de um clube, você tem que pagar, né, entendeu? Então, você pagar não é pagar pouco, paga muito. Então, eu acho que o clube está com uma responsabilidade. Eu acredito no trabalho, eu acredito muito que a gente está fazendo as coisas corretas. Eu peço para o torcedor, é claro, paciência é meio complicado no futebol, mas acreditar no trabalho, acreditar nas pessoas que estão hoje gerindo o clube.